dia a todos os irmãos. Nós estamos, nesse momento, dando início a mais um culto, na manhã desse domingo, culto de gratidão a Deus. E para isso eu gostaria de ler o Salmo de número 136, versículo 1, que diz assim: Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Nós estamos aqui iniciando esse culto, porque nós e a nossa igreja temos a plena convicção que Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo, Deus permanece sendo bom. Quando acontecem coisas que nós gostamos que aconteçam, Ele é bom. Quando não acontece, Deus é bom. E nessa semana nós tivemos uma perda muito significativa. A nossa igreja perdeu a convivência do irmão Jorge, o Senhor, nosso Pai, o chamou para si. E isso deixa o nosso coração muito apertado, muito triste. Mas, apesar disso, isso não muda de forma alguma o fato de que o nosso Deus continua sendo bom. E porque Ele é bom, nós vamos continuar aqui, até que Ele nos chame também, dando graças ao nome dEle. E para isso, para que a gente possa continuar o nosso culto, eu vou pedir a Cristiane que nos eleve a Deus através de uma palavra de oração. Querido Deus, nós te rendemos graças, Senhor, por mais esse encontro, ó Deus, que podemos ter, mais esse momento, ó Deus, que estamos diante do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por todas as tuas misericórdias, pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque no sangue de Jesus derramado por nós, nós temos a nova aliança contigo. Nós fomos aproximados ao Senhor. Nós fomos feitos teus filhos, ó Deus. Nós te louvamos por isso. Nós pedimos a Deus que o Senhor continue a estar conosco, continue a nos sustentar, a nos capacitar, a nos fortalecer. Continue, Deus, que possamos, ó Deus, estar buscando a tua voz, buscando a tua palavra, buscando palavras também de sabedorias, ó Deus, para que a gente possa estar passando aos outros. Senhor, ajuda a tua igreja a ser sal, a ser luz, a que a gente possa, ó Deus, nos contatos, ó Deus, que a gente tem tido, virtuais ou pessoais, ou fisicamente, ó Deus, a gente poder abençoar as pessoas, a gente poder trazer o teu reino, trazer aquilo que Jesus traria, de mansidão, de paz, de alegria. Ajuda a tua igreja, Pai. Nos abençoa, recebe o nosso culto. Nós te suplicamos isso no nome de Jesus. Amém. Benfeitor.
Bem, bom dia, irmãos. É um privilégio poder estar mais um domingo, né, compartilhando com a igreja aí alguns ensinamentos da palavra de Deus, né. Apesar do nosso distanciamento aí, esse tem sido um momento que a gente tem podido, né, ainda que à distância, tratar um pouco de assuntos importantes para a nossa vida espiritual. E a gente pensando aí nesse momento que a gente está vivendo, momento de turbulência, de perda, e a gente vai estar pensando sobre o seguinte tema: estratégias espirituais para vencermos o desânimo. Bom, a maioria de nós, né, talvez nem todos, mas certamente a grande maioria, está vivendo em um momento de grande turbulência, de grandes perdas, de restrições na nossa igreja. E nós temos perdido alguns irmãos queridos, alguns parentes queridos, alguns de nós têm perdido seus empregos, sua fonte de sustento, a nossa liberdade aí de transitar para todos os lugares tem sido limitada aí por conta dos efeitos dessa epidemia, dessa doença, né? E essa situação, esse quadro todo, ele às vezes traz para a gente, né, um sentimento aí que pode abalar nossa esperança, pode abalar nossa alegria, às vezes, de alguns irmãos, até a própria fé. E a gente olha para a Bíblia, né, e então se questiona como que a gente pode não desanimar num momento tão turbulento, né? E para tentar pensar sobre essa questão, a gente vai estudar um pouco um texto escrito pelo apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, de 16 até o 18. Nesses versículos, o apóstolo Paulo nos traz alguns ensinamentos muito importantes para que a gente não abandone a nossa vocação, a nossa fé, mesmo em meio às dificuldades. Vamos ver o que Paulo diz? Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A linguagem de hoje fala assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que se não vê, pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que se não vê é eterno. Quando a gente estuda, né, irmãos, a vida do apóstolo Paulo, a gente vê que a vida desse apóstolo, desse servo de Deus, foi marcada por dificuldades, né? E quando Paulo recebeu de Deus o ministério do apostolado, né, de ser missionário, ele começou a passar por muita dificuldade, né? Nesse mesmo livro, nessa mesma carta, né, 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 24, Paulo fala um pouco dessa dificuldade. Ele diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 3 vezes fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite passei em um abismo, um buraco, né? Em viagens, muitas vezes, sofri perigos de rios, perigos de salteadores, perigos na minha nação, em Israel, perigos entre os estrangeiros, gentios, perigos na cidade, perigos em desertos, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além de todas essas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Está lá em 2 Coríntios 11, 24 e 28. Bom, então a gente vê aqui que Paulo ele tinha alguns tipos de fadiga, de estresse, né? A gente vê que, primeiramente, Paulo sofria uma grande fadiga emocional. Ele vivia sob pressão, sob o risco. A qualquer momento ele podia ser preso, açoitado, apedrejado, né? Então ele vivia sob essa ameaça constante, né? Por causa
do evangelho, do ministério que ele exercia. Paulo também tinha um estresse físico, né? Ele fala que ele exercia trabalhos que o cansavam de fadiga, vigília, jejum, fome, sede. Então o corpo de Paulo também era grandemente afetado pelo seu ministério, então ele tinha uma grande fadiga física. E Paulo também tinha uma fadiga mental, estresse mental. Ele diz que, além dessas coisas físicas, ele era oprimido a cada dia pelo cuidado de todas as igrejas, ou seja, ele tinha o trabalho, né, de cuidar de todas as igrejas que ele era pastor. E certamente isso não era uma missão fácil. Bom, então, além de todos esses aspectos, né, emocional, físico, mental, ainda tinha mais um aspecto. Quando Paulo escreveu essa carta para os Coríntios, ele já não era mais um homem jovem, né? Paulo estava envelhecendo. Então, quando ele olha para o corpo dele, ele diz, né? Ainda que nosso homem exterior se corrompa. Ou seja, Paulo está vendo que o corpo dele está envelhecendo, está sendo gasto, né? Está sofrendo os efeitos dos problemas que ele estava vivendo na vida dele. Mas, apesar disso tudo, né, em sua vida, né, Paulo aprendeu alguns ensinamentos muito importantes. Ele deixou esses ensinamentos para a igreja. O primeiro dos ensinamentos que eu queria que ficasse claro para nós nessa manhã era a profunda consciência da identidade e da missão que Paulo tinha no seu coração. Né? Paulo tinha profunda consciência de sua identidade, de sua missão, de sua vocação. Lá em 2 Coríntios 5:20, Paulo diz que ele era um embaixador. E para ele, né, como embaixador, é impossível abrir mão da sua missão. Paulo não sabia ser diferente. Né? Paulo sabia quem ele era em Cristo. E é muito interessante que Paulo aprendeu a se desgastar e não a ser inutilizado. Né? Paulo se gastava em atividades frutíferas em favor do reino de Deus. Né? A gente vê que a fadiga de uma vida infrutífera e egoísta é insuportável, mas a fadiga de uma vida frutífera, ela consola o coração. Né? A gente vê que às vezes a gente compra ou ganha, sei lá, uma peça de roupa, por exemplo, e às vezes aquilo fica guardado lá no armário, no guarda-roupa, por alguns meses, às vezes até alguns anos. Quando a gente vai usar aquilo, a gente percebe que não nos serve mais, aquilo não cabe no nosso corpo. Né? Isso é um exemplo típico de algo que se tornou inútil, apesar de ser novo, não se gastou, mas se inutilizou. Né? Paulo não se permitia isso em sua vida cristã. Né? Paulo ele gastava sua vida em coisas frutíferas. Né? E às vezes a gente gasta a nossa vida de forma egoísta, só para nós mesmos. Ou mesmo, às vezes, coisas que a gente acha que é para o reino de Deus, mas que é infrutífero, que não produz vida nenhuma. Né? Então a gente vê, como diz o próprio Paulo, né? Nosso trabalho não é vão do Senhor. E quando a gente vê que o nosso trabalho não está sendo vão, está sendo frutífero, isso traz um profundo acalento, né? Alento para o nosso coração. Além desse ensinamento que Paulo nos deixa um segundo ensinamento. Paulo tinha foco naquilo que é eterno. No versículo 18 ele diz assim: assim fixamos os olhos naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que se não vê é eterno. Muitas das vezes as pessoas podem saber da sua herança em Cristo, mas não tem foco. Muitas das vezes nós, seres humanos, nos distraímos com aquilo que não é eterno, com aquilo que é terreno, com aquilo que é passageiro. Bom exemplo disso que a gente vê na palavra de Deus é o exemplo dos irmãos Esaú e Jacó. Né? Esaú tinha algo que era eterno, a primogenitura. Esaú tinha como bênção na sua vida prosseguir a linhagem de Abraão, mas ele trocou isso, né, por um prato de sopa de lentilhas, né, por um prato de comida. Ele trocou algo que era eterno por algo que era passageiro. E muitas das vezes a gente faz isso, a gente deixa de olhar para o que é eterno, a gente deixa de olhar para aquilo que não se corrompe. E quando a gente perde esse foco, né, a gente cai no desânimo e a nossa fé se corrompe. Mas, em último lugar, para a gente concluir,
a palavra dessa manhã, a gente vai ver um terceiro aspecto. Às vezes a gente sabe da nossa identidade, sabe do nosso compromisso com Deus, sabe da nossa vocação, mas ainda assim a gente perde o foco e às vezes assim a gente desanima, a gente deixa de olhar para o alto e nesse momento, mesmo sabendo disso, né, sabendo todas essas coisas, a gente tem ainda mais um outro conselho que é muito importante, que é não abrir mão da comunhão. Lá em Gálatas 6:2, o mesmo apóstolo Paulo vai nos dizer: levai a cargas um dos outros. Então, muitas das vezes, a gente não consegue realmente olhar para eterno, para aquilo que é eterno. Muitas das vezes, né, o nosso pescoço joga nossos olhos para baixo, né, a gente abaixa a nossa cabeça, a gente não tem força para levantar a cabeça. E nesse momento que a gente não tem força para levantar a cabeça, é necessário que a gente não perca de vista que é importante a gente permanecer em comunhão. E quando a gente permanece em comunhão, a gente pode, né, superar também as nossas fraquezas e as nossas dificuldades. Então, irmãos, nessa manhã, nós gostaríamos de deixar com a nossa igreja esses 3 ensinamentos, né, que o apóstolo Paulo deixou para a sua igreja, para que a gente não caísse no desânimo. Primeiro, né, é que a gente possa ter uma consciência profunda da nossa missão, da nossa identidade, da nossa vocação. A segunda é o foco, é o nosso olhar fixo naquilo que é eterno. E o terceiro, a gente não abrir mão da nossa comunhão. Eu queria concluir, né, que a gente pudesse ter em mente, né, que nossas dificuldades financeiras, a epidemia, nosso sistema econômico, nosso sistema político, são coisas passageiras, são coisas corruptíveis, né? Mas a nossa fé, a nossa esperança, elas são eternas, porque o nosso Pai é eterno. Então que a gente, né, cada um de nós, possamos fazer e seguir o conselho do apóstolo Paulo. Assim fixamos os olhos não daquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Senhor, quero te agradecer, Pai, pela bênção do teu cuidado, pela bênção da tua proteção, pela bênção do teu amor sobre nós. Senhor, nesse momento nós queremos invocar o teu nome, invocar a tua ajuda, invocar, Senhor, o teu amparo, porque nós sabemos, ó Deus, que nós não estamos sozinhos, nós sabemos que nós não estamos órfãos, porque nós temos um Pai zeloso, um Pai de amor, um Pai que está disposto a cuidar de nós todos os dias. Senhor, assim como nós lemos na Tua Palavra, eu quero te pedir, Senhor, que Tu nos ajude e Tu nos sustente para que nós nunca deixemos, ó Pai, de olhar para Ti, de olhar para as coisas que são eternas, de olhar para o alto, para Ti, ó Pai, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nós queremos te pedir que Tu não deixe que o espírito de desânimo se abata sobre nossa vida, sobre a vida de nenhum de nossos irmãos, de nossa igreja. Mas nós queremos ainda também te pedir, Senhor, se em algum momento, Senhor, nós venhamos a fraquejar, se nós viermos, ó Deus, a nos esquecer, ó Pai amado, do nosso compromisso para contigo, nós te pedimos, ó Pai, que nós possamos estar, ó Pai, sendo cuidados por Ti também através da vida dos nossos irmãos, através daquelas pessoas que Tu nos colocaste à volta, através da Tua igreja, Senhor, que Tu nos permitiste participar. Quero te pedir, ó Deus, que Tu abençoes a nossa igreja, que nós possamos também, como corpo de Cristo, encontrarmos um no outro, ó Pai amado, apoio para continuarmos a nossa caminhada em Ti. Te pedimos que seja assim, ó Deus, no doce nome de Jesus. Amém.